Eu, pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que se falta não pode ser encontrado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os governantes em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfardo, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Eclesiastes 1, do 12 ao 18, na Nova Almeida Atualizada. O MFRcast. A Bíblia, de maneira geral, mudou minha vida, mas o livro em especial de Eclesiastes está me fazendo companhia sobre alguns pontos, e minha dificuldade é lembrar de focar no centro de tudo. Verdade seja dita, o pregador é muito eloquente, né? Ele tem bons argumentos. Bem, eu estou seguindo a divisão das epígrafes da NAA, e não somente a temática, estou usando de apoio para o estudo o comentário bíblico NVI, organizado pelo F.F. Bruce, e em especial o comentário do Donald T. Fringen. Com isso, a parte que acabei de ler está ligada a outros versos, sendo do capítulo 1, o 12, e do capítulo 2, o verso 26. Tudo isso é um discurso inteiro. Talvez o ponto mais difícil do livro. Segundo o Fringen, essa parte do livro seria a busca pelo sentido da vida. Dá um pouquinho de medo de parar nessa parte, porque é talvez muito denso. E ao mesmo tempo que eu corro o risco de fazer uma coisa muito densa, eu corro o risco de fazer uma coisa muito simplória ao que é. E como molde de consulta, eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal da Almeida, revista e corrigida da CPAD. E por fim, eu quero deixar um aviso bem claro aqui, tá? Isso não é um projeto acadêmico, mas um projeto de despertar o interesse e trazer você a conhecer a Deus. No primeiro episódio, não li o verso 1 do capítulo 1, pois queria passar a impressão de alguém que ouve uma conversa e para. Só que desde o primeiro verso, e aqui também, vem nos dizer que o pregador é um rei. Não nos é dito qual rei, somente sua linhagem. Porém, a tradição judaica atribui a Salomão, e há várias discussões se somente um escritor, mas não é um problema seja qual for a verdade. O nome Eclesiastes vem do grego Eclesiastes, na Septuaginta, né? E no hebraico Kohelensh, que quer dizer aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. Agora que você tem o significado do nome na sua mente, tente continuar imaginando essa cena. Um pregador que se reúne no meio do povo em alguma praça pública em algum lugar. E ele volta a discursar de novo. Ele já tinha feito um discurso polêmico para chamar a atenção, e ele volta a chamar a atenção de novo, dizendo: "Ei, eu sou o rei." E aí ele busca a sua autoridade como um rei e entendido daquilo que ele vai falar. Como rei, não apenas governava o povo, como resolvia suas questões de disputas. Então estava dizendo que sabe resolver porque ele tinha experiência e ainda era entendido. Ou seja, gastou tempo para se preparar para escolher bem e saber bem discernir. Então ele solta uma frase forte. Como é difícil viver. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens
para que com ele os afligia. Essa dificuldade não é apenas física, mas também filosófica. E agora ele diz uma frase mais pesada que toda a primeira parte do capítulo 1, que foi o episódio anterior. Eu vi tudo, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Em outras palavras, é inútil. Tudo é vaidade e inútil. E ele diz por que disso. O que é errado não se acerta, e o vazio não tem tamanho. Ele diz, eu sei, eu conheço, não sou inocente. Eu me tornei sábio e inteligente. Eu sei o que é sabedoria, tolice e falta de juízo. E não adianta. E ele por fim conclui, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Bem, o livro de Eclesiastes é claramente filosófico e está dentro de uma categoria de livros de sabedoria. Só que sabedoria não é uma narrativa e nem uma profecia. É um conselho com variáveis muito altas. É uma vida. A sua vida. A pessoa que está falando está claramente tendo problemas com a vida, não de ordem materiais, mas filosóficas. Mas ao invés de aceitar frases de ânimo de traseiras de caminhões, está falando. E há outras pessoas sobre a futilidade da vida. E isso tudo parece muito deprimente. Afinal, queremos viver de vitória em vitória. Mas mudaria a frase dizendo, qual vitória? Qual vitória você quer? E as respostas seriam muitas. Mas olhe para esse discurso. Não é de um homem pecador, entendendo sua pequenez, diante o pecado e o mal. Ele sabe que os pecadores não conseguem não pecar, e o vazio no peito não é preenchido por qualquer coisa. Ele entende, mas quanto mais entende, mais sofre. E eu não quero ir muito longe, porque isso é só uma abertura do segundo discurso. Isso é só uma grande introdução a uma coisa que a gente vai trabalhar mais. Mas eu quero que você entenda isso. Se você está igual a esse pregador e entende que você não é bom, que não faz o bem e que a sua vida tem sido inútil, saiba que foi por você que Jesus morreu. Ele veio para os doentes, os maus, os pecadores e os inúteis. E é Ele que pode fazer o que você não consegue.